Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Dando continuidade aí à nossa segunda bateria de slides, a gente está falando aí na página 33, está falando o que é atendimento ao cliente. Tem uma metodologia que a gente está adotando aí que fala o seguinte: o atendimento ao cliente ele pode ser analisado sobre três aspectos: os elementos que a gente chama de pré-transação, os elementos de transação e os elementos pós-transação. O que seria isso? Elemento pré-transação é tudo aquilo que você já deixa ou você passa para o seu cliente, né, que está relacionado com a sua imagem, que antes de fazer a transação comercial ele já observa em você, ele já consegue perceber em você. Então são relacionados a políticas, os programas que a gente tem, a forma que a gente faz, as declarações que a gente tem, a nossa imagem no mercado, tudo isso é elemento pré-transacional. E aí isso mostra também, inclusive, a adequação da nossa estrutura, flexibilização, tudo isso são elementos que ele avalia numa pré-transação. Dentro dessa pré-transação, a gente pode falar, por exemplo, da política da empresa. Se a política é uma política específica, se ela pode ser quantificada, né? Enfim, tudo isso a gente tem que observar. Mas o que o cliente, na verdade, observa, o que ele quer quando ele está fazendo uma pré-transação, antes de fechar um negócio com você? Ele olha, por exemplo, a acessibilidade. É uma empresa acessível? É fácil de chegar até ela? As pessoas são fáceis de serem contactadas? É fácil de ser bem atendido? Então, isso é importante observar. Porque nos negócios, às vezes, se eu só tiver um único contato, se eu perder esse contato, como é que eu faço? Então, essas coisas são interessantes de se observar para evitar problema. Então, acessibilidade. É fácil de chegar no meu fornecedor? Eu consigo fazer uma relação comercial com ele de uma maneira tranquila? Ou eu tenho sempre que depender de uma determinada pessoa para que as coisas fluam? Então isso é um fator que às vezes eu tenho que observar. Segundo, a estrutura da organização. A estrutura é uma estrutura que favorece um bom atendimento ao cliente, o atendimento flui, é uma estrutura que facilita o negócio, o nível de controle sobre o processo de atendimento é um controle que te satisfaz, adequa à necessidade da sua empresa. Então isso é importante se observar. Muitas empresas, elas mudam até parte da estrutura, né, ou tem algum tipo de flexibilidade, que é o próximo ponto aí, flexibilidade do sistema, porque muitas vezes eu preciso que se adapte a uma realidade que eu tenho, a uma necessidade específica daquela empresa. É muito comum em centros comerciais muito grandes, às vezes, não poder receber mercadoria em determinados horários, ou fica mais fácil de receber mercadorias em determinados horários. Se eu sou uma transportadora, por exemplo, eu consigo adequar essa necessidade do cliente para pegar essas coisas, fazer algum tipo de coleta ou fazer algum tipo de interferência com essa minha empresa na hora que ele está precisando? Então isso é que a gente fala de flexibilidade no sistema. Essa empresa, se ela muda, ela se adequa à sua necessidade, caso você precise. Então esse é um outro elemento que a gente tem que olhar antes de fazer uma transação para saber se isso é algo que vai satisfazer sua necessidade. E durante a transação, os elementos transacionais são variáveis de atendimento ao cliente diretamente envolvida na questão da confiabilidade do produto e da entrega em si. É a transação comercial em si. Então, quais são os elementos? Por exemplo, o tempo de ciclo de pedido, da hora que você pediu até a hora que ele chega na sua casa. É um tempo que te agrada? É um tempo que satisfaz a sua necessidade? Dá para você suportar esse tempo do jeito que é feito? Então, isso é importante. Confiabilidade disso, é confiável? Eles falam que entregam em tantos dias, mas realmente entregam em tantos dias? Então isso é importante para você observar. Disponibilidade em estoque. Esse produto tem sempre em estoque? Ou você vai ter que ficar fazendo compras enormes para ter um estoque grande, vai ficar dependendo de um determinado produto que às vezes pode não ter num determinado momento, isso pode te gerar um problema enorme. Então você tem que observar isso. Sempre que você pede, na hora da transação em si, se você consegue ter o produto na hora que você precisa, se ele chega na hora que você precisa, né? Então isso é importante, ter isso satisfeito dentro da sua empresa, né? Uma coisa que às vezes as pessoas esquecem de medir, mas que é muito importante, é a taxa de cumprimento do pedido também. Com que proporção, qual percentual de vezes, né, ou qual a proporção de vezes que o pedido é cumprido da forma mais completa, sem nenhuma falta, sem nenhum problema, sem nenhuma avaria, sem nenhuma, enfim, sem alguma coisa que vai estar atrapalhando aquilo que você esperava que viesse. Então a taxa de cumprimento de pedido é muito importante, porque se a empresa
ela tem um preço bom, tem tudo bom, tá, mas ela não cumpre o que você quer sempre, ou acaba te atrapalhando. Então isso acaba sendo uma coisa negativa e atrapalha as transações comerciais. Então você às vezes pode ser mal visto ou pode não ser escolhido por uma questão como essa. E hoje em dia, cada vez mais, o cliente quer saber e ter informação em tempo real do status do pedido dele. Onde é que está minha mercadoria? O que aconteceu com ela? Onde ela está? Se ela está inteira? Se ela está para chegar? Se ela está em trânsito? Se ela está parada? Se ela está sendo avaliada? Se está na alfândega? Enfim, eu tenho que estar dando informações em tempo real para o meu cliente, porque cada vez mais eles querem saber o status do produto durante essa transação comercial, para ele poder se programar, inclusive, e a gente tem que criar mecanismos para que ele possa ter isso sempre o tempo todo. A maioria dos sites, por exemplo, de vendas online, já oferece esse tipo de serviço para você saber onde o produto está, para você ter pelo menos uma noção se já está chegando o dia da entrega, se não, tal. Então isso é uma coisa que ajuda bastante. E por último, os elementos pós-transação, né? São os elementos que a gente tem após aquela negociação ter sido feita, o produto já está lá com o cliente. Então, por exemplo, o que ele avalia depois do produto estar lá? Por exemplo, a disponibilidade de peças sobressalente. O carro quebrou. Tem peça lá na concessionária para te vender? O meu eletrodoméstico é um eletrodoméstico que deu defeito. Tem assistência técnica perto? Então, disponibilidade de peças sobressalentes é uma coisa importante de olhar, se tem, se você não vai precisar de ficar depois com um produto parado, um carro parado, eletrodoméstico parado, caso ele tenha problema. Tempo de chamada. Quanto tempo leva para que a empresa venha e tenha uma resposta caso você tenha um problema? O produto não chegou, né? Teve um problema. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para resolver? O produto chegou quebrado, como é que vocês fazem para resolver o problema, essa avaria? O tempo de resposta é um tempo bom? É um tempo... eles respondem já na primeira chamada, você tem que ficar insistindo. Então esses são elementos de pós-transação importantes. Garantia. Olha, até os anos 80, por exemplo, carro no Brasil, a garantia que tinha de 6 meses. Depois eles passaram a ter garantia de 1 ano. Hoje em dia, a maioria das montadoras dão garantia de 5 anos nos carros, a grande maioria delas. Poucas ainda só dão 3 anos. Mas reparem bem, isso pode ser um elemento que ajuda na hora de fazer uma transação, ou até mesmo para quando você compra um produto, pensar numa revenda, seja lá o que for. Se você comprou um carro zero, aí você vai revender esse carro ainda com 3, 4 anos de uso, o cara que vai estar comprando esse carro ainda vai usufruir desse produto em garantia durante 1 ano, 2 ainda. Então isso ajuda muito, às vezes, na hora de uma escolha de um determinado produto ou de uma determinada marca, para que você possa estar fazendo a sua transação comercial, né? É um elemento que depois da transação vai fazer diferença para você. Então é importante ver se isso é necessário. Algumas lojas, por exemplo, oferecem garantia estendida. Pode ser um elemento para você interessante, já que se você tem medo, é um produto que é frágil, alguma coisa assim, pode quebrar ou ter um uso muito excessivo, né? Então você pode também estar avaliando se isso é importante ou interessante para você ter ou não. Então, e uma coisa que a gente anda usando muito em elemento pós-transação são, por exemplo, reclamação de cliente, essas coisas, por exemplo, sites como Reclame Aqui, né? A fama ou má fama de uma empresa, hoje também já acaba ajudando a você fazer uma determinada escolha quando você observa essas questões. As redes sociais, a internet, ela, de uma maneira geral, ela ajudou, né, em algumas formas a gente ter mais informações e atrapalhou muito quem não queria dar determinadas informações. Então, é um impacto importante que a gente tem que observar muito essa questão dos níveis de reclamação e da forma que é feita ou resolvida essa reclamação. Bom, dentro disso, desses elementos de transações que a gente tem comerciais, um impacto muito grande que a gente tem que observar é o impacto do chamado sem estoque. Poxa, quantas vezes você já chegou para comprar um determinado produto e não tinha o produto que você queria, da marca que você queria, mas você achou uma outra marca? Essa experiência com uma outra marca pode ser decisivo para você dali por diante. Vamos supor que você estava acostumado com uma determinada marca de detergente para lavar louça. Você gosta da marca X lá.
Aí você chegou no supermercado, não tinha aquela marca, mas você precisava de um detergente, comprou de uma outra marca. Se aquele produto foi tão bom quanto aquele que você sempre usou, quando esse sem estoque, não ter o estoque daquela marca, deixou você ter uma experiência com uma outra marca, que você viu que é tão bom quanto, e numa próxima vez que você for fazer a compra, o elemento preço pode ser um diferencial entre você escolher a marca A que você consumiu ou a marca B que você comprou nesse determinado momento. Então, quando a gente não tem um estoque, quando a gente deixa o cliente ter uma experiência com outro produto, uma outra marca, a gente corre esse risco de ser trocado, porque ele vai aumentar o poder dele de comparação, ele vai ter uma maior chance de poder fazer uma escolha mais embasada, porque ele teve novas experiências com outros produtos. Então, quanto mais a gente não deixar o produto faltar, é melhor, porque evita do cliente ter experiência com outros produtos e aí, quem sabe, ele achar um substituto para o nosso, que seja até às vezes mais interessante para ele, mas por uma questão de comodidade, ele sempre continuou, às vezes, fiel à nossa marca. Então, um comprador do supermercado, tem uma pesquisa, que está até dita aí na página 46, fala o seguinte: em média, 8% dos itens que você vai comprar no supermercado tem algum tipo de falta. Falta na quantidade, ou falta do tamanho, ou da cor que você gostaria, ou principalmente da marca. Então, a reação da maioria dos clientes também foi o seguinte: imagine, dentro das faltas, só 9% dos clientes que não compram um produto e esperam para comprar o produto que realmente eles querem. 15% adia a compra para poder ver se vai chegar, mas se não chegar ele vai comprar um outro. Mas a grande maioria, mais de 50%, ele substitui por às vezes da mesma marca, ou compra um item numa outra loja, ou compra um outro item para substituir. Então, quer dizer, quando a gente não tem estoque, os consumidores às vezes acabam tendo outras possibilidades, acabam tendo outras sensações, acabam conhecendo outros fornecedores, o que pode causar um problema para a gente lá na frente, por não ter atendido ele na hora que ele gostaria. Isso representa uma má notícia muito grande, principalmente no varejo. Então, por exemplo, supermercado, quando falta um produto, ou começa a faltar muito produto de uma determinada marca que você gosta no supermercado, você às vezes troca de supermercado. Ou, se um determinado supermercado não vende aquilo que você gosta, você passa a não ir mais naquele supermercado. Então, repare o quanto é importante ter uma variedade muito grande dentro de uma loja, por exemplo, como um supermercado. Marcas diferentes, de preços diferentes, de qualidade diferente, porque são muitos clientes diferentes que passam a ir naquele lugar. Então, isso acaba influenciando demais na decisão de compra. E é importante a gente observar isso e não deixar faltar o estoque ou faltar aquela marca que o cliente gosta, para evitar, às vezes, de ser trocado. Eu vou falar por uma experiência própria. Tem uma determinada rede de supermercados muito boa, que tem aqui no estado, muito grande, que eu particularmente não gosto dela, porque tem uns 3 ou 4 produtos que eu gosto de comprar para minha casa, que eu nunca acho lá. A rede é boa, é bacana, tem uma variedade boa, mas por não achar sempre esses produtos na hora que eu preciso, a minha mente já inconsciente, às vezes, já nem me leva mais a esse lugar para fazer uma compra. É interessante, eu às vezes já vou para um outro determinado supermercado, que eu sei que sempre eu acho aquilo que eu quero naquele determinado supermercado. É uma questão, às vezes, de comodidade? Mas a gente tem que observar que isso é um comportamento que é repetitivo. Vários consumidores acabam fazendo essa mesma coisa, esse mesmo tipo de escolha, por não acharem, às vezes, ou não estar conseguindo aquilo que realmente eles desejam num determinado lugar de compra, local de compra, num ponto de revenda, por exemplo. Então, isso é importante sempre ser observado, porque os desfalques constantes vão distanciar o cliente da sua marca ou da sua loja. O sem estoque, a gente fala da questão do just in time, que vocês viram isso em logística básica no primeiro semestre. Ter o estoque mínimo, né? Ter estoque da quantidade normalmente que sai dentro de uma loja, é importante estar observando. Trabalhar com estoque zero é muito complicado. Estoque mínimo, sim, é interessante para a gente observar e conseguir manter e monitorar o andamento do mercado e as suas variações. Como a gente falou, até mesmo porque prazos de entregas
às vezes não vão corresponder àquilo que o nosso cliente precisa ou a gente, enquanto empresa, pode precisar para poder repor um determinado produto. Bom, então a gente está falando dessa questão de atendimento, transação comercial antes, depois, aquela coisa toda, mas tudo isso nos leva a uma coisa muito simples, que é a retenção do cliente. O atendimento ao cliente gera uma retenção do cliente. Um cliente bem atendido, um cliente satisfeito, onde você faz aquilo que você prometeu para ele, cumpre tudo aquilo que você prometeu para ele, ele tende a ficar ligado à empresa. Ele só vai mudar se alguma coisa, alguma desvantagem muito grande ele conseguir enxergar na sua empresa a partir daquele momento. Então, reter o cliente, para conseguir reter o cliente, a gente tem que compreender que a maioria dos clientes não compram só um produto. Eles compram também um benefício. Eles estão comprando todo um aparato em volta. Um determinado conhecido meu, ele teve uma vez um problema que foi muito interessante. Ele foi comprar um vinho num determinado supermercado, vou dizer, o supermercado foi o Carone. Ele comprou um vinho e quando ele chegou na casa dele para tirar os produtos das sacolas e tal, na hora que ele puxou a sacola assim, do vinho, o vinho caiu no chão e quebrou. E aí, eu achei muito interessante que ele pegou, tirou uma foto daquele vinho, voltou lá no supermercado e falou o seguinte: olha só, quando eu compro aqui nesse supermercado, no Carone, eu não estou comprando só um produto, eu não estou comprando só um vinho, eu estou comprando o atendimento, eu estou comprando a localização que vocês têm, eu estou comprando tudo que isso tem a reboque, né? Todo esse custo que tem por trás, onde eu não posso admitir que um vinho de um determinado valor, não estou dizendo que era muito caro ou é muito barato, mas vamos lá, estou falando aí um vinho de R$50, né? Não é nada baratinho, mas também não é nada assim absurdamente caro. Você embalar numa sacola simples, uma sacolinha única, um produto desse tinha que estar no mínimo com 2 sacolas, tinha que estar embalado de uma maneira diferente e tal, e ele reclamou isso com o gerente, mostrou a foto, o gerente olhou para ele: o senhor tem razão. Os nossos caixas são orientados sempre a botar vinho, sempre em 2 sacolas, para evitar que um acidente desse aconteça. Pode ir lá dentro pegar outro vinho que eu vou restituir, né, esse vinho que o senhor teve lá, que quebrou na sua casa. Então, ele às vezes nem esperava aquilo, ele foi lá mais para desabafar, mas ele saiu de lá tão satisfeito que hoje eu conto essa história para você, e um exemplo bom, né, do que foi feito, que ele já sabia. Então o próprio supermercado entendeu que o cliente não estava comprando só um vinho, ele estava comprando uma série de coisas em volta disso, né, do produto em si, para que ele pudesse ter um conforto, que ele pudesse chegar na casa dele, porque ele sabia que ali ia ter o produto. Então tudo isso estava a reboque daquilo. Então ele não estava comprando só o vinho, ele estava comprando todo o atendimento que aquele supermercado já oferecia a ele. Eu achei isso muito bacana, é uma coisa que eu sempre falo. Então as pessoas não estão comprando só produtos, também estão comprando os benefícios. Todos os benefícios que são oferecidos para um determinado ponto de venda, uma determinada marca, um determinado lugar. Então, atender bem o cliente gera retenção. Então, é muito mais fácil manter um cliente do que tentar ficar obtendo clientes novos. É mais caro ter que fazer alguém se desviar a atenção de uma marca para voltar para você do que você pegar aquele cliente que você já tem e manter ele contigo. Então, clientes novos são sempre bem-vindos, mas ele é mais caro, ele é mais difícil, né, de você conseguir do que um cliente que você já tenha para se manter fiel. Então, não estou falando que você não deve investir na busca de novos clientes, só estou falando que é mais barato você ficar investindo nos clientes que você já tem para mantê-los, se você já consegue atendê-los bem, do que às vezes ficar dando tiro, tentando um monte de cliente novo, mas esquecer daquele cliente que você já tem. Você atende muito bem um cliente novo, mas o cliente velho você não dá a devida atenção. Então você acaba perdendo também esse cliente antigo. Isso é um problema que as pessoas têm que observar e não podem deixar isso acontecer. Quanto mais tempo um cliente permanece fiel à sua marca, mais rentável essa parceria se torna para os dois. Cliente satisfeito também influenciam outros clientes. Então, quanto mais satisfeito um cliente está, ele tende a falar bem do seu negócio, tende a falar bem da sua empresa, da experiência que ele tem na sua empresa para outras pessoas. Isso acaba ajudando, isso tem um efeito dominó positivo muito bom. Então, as relações que a gente tem dentro do marketing para trazer com o cliente ou para manter o cliente com a gente são importantes, e
por fundo disso tudo, né, como questão de base para isso, está a logística. Por isso que a gente está falando dessa questão toda. A ideia é que devemos sempre buscar um nível de satisfação do cliente onde seja necessário que ele não vá nem considerar a oferta de algum outro, porque ele está tão satisfeito com você que ele não se vê fazendo aquilo, comprando ou consumindo aquele produto em outro lugar, a não ser com você. Então isso é muito importante você observar. Um cliente satisfeito e bem atendido, raramente ele vai ficar procurando outras opções para poder, digamos assim, ser satisfeito, para ele poder ser atendido. Então as maiorias de cadeias de suprimento atuais, elas são projetadas para atender bem o seu cliente, ou os determinados clientes. Mas elas podem ser modificadas de acordo com alguma necessidade nova ou necessidade que algum cliente possa vir a ter. Então as cadeias de suprimento, elas têm que ser orientadas para o mercado. Elas não são projetadas para atender a sua necessidade de empresa, mas sim aquilo que o mercado está precisando. Porque eu não estou vendendo algo para me satisfazer, estou vendendo algo, oferecendo algo para satisfazer a necessidade de alguém. Então essa pessoa, ela tem que de alguma forma enxergar isso, e assim ela não vai estar querendo ou precisando de buscar algum cliente diferente. Normalmente isso tem a ver com grandes lotes de mercado, com quantidades maiores, o custo poderia ser um problema, mas quando você está centrado no cliente e oferecendo aquilo que ele realmente precisa, fica muito mais fácil, porque o cliente tende a fazer aquilo que ele realmente precisa, o que ele quer, e você vai estar oferecendo aquilo que ele realmente necessita. Bom, nessa perspectiva, o cliente não é o final da sua cadeia de suprimento, ele é o início. Então, a partir da necessidade dele, você projeta toda a sua cadeia de suprimentos para que ela possa chegar, o produto possa chegar nele da maneira como ele deseja. Então, repare, quando você bota o cliente como centro da atenção, ele não é o final, ele é o início de tudo. A partir da necessidade dele, você projeta toda a cadeia para atendê-lo da melhor maneira possível. Então, para fazer isso, eu tenho que identificar o que ele enxerga de valor, o que ele pagaria, o que as outras empresas do mercado estão fazendo, o que o meu concorrente está fazendo para fazer a minha cadeia de suprimentos de acordo com a necessidade deles. Bom, se você olhar aí na página 61, tem um exemplo, que é o exemplo da Zara. A Zara trabalha com o que eles chamam de... Tem o fast food, eles têm o fast fashion. O que acontece? Ela consegue adequar a empresa dela, ela consegue adequar os produtos dela, as roupas que ela precisa, num prazo muito curto, ela muda ou faz algo diferenciado dentro do mercado para poder atender aquilo que o cliente está querendo. Então, o que acontece? Isso permite a Zara a fazer, ela está tão antenada naquilo que o cliente está precisando, que ela adequa a sua fabricação e faz com que chegue aquilo o mais rápido possível para os clientes, para que eles possam ficar satisfeitos com a marca e se manterem fiéis a ela. Então a Zara tem essa questão de ter uma resposta muito rápida para aquilo que o cliente está gostando, aquilo que é moda. Então, embora isso deveria ser algo comum a todos, não é toda empresa que faz isso. Então botar o cliente no centro das coisas é muito importante. Então a gente tem que verificar qual é a prioridade, a necessidade do cliente. Bom, dentro dessa lógica, eu também tenho que definir algumas prioridades, porque eu tenho clientes às vezes também que são muito rentáveis. Então, esses clientes muito rentáveis, eu tenho que ter um tratamento diferenciado com eles? Tenho sim. Porque às vezes eu tenho um cliente que responde por 30% do meu faturamento. Eu não posso tratar ele como eu trato os outros, ele tem que ser tratado ali, ó, com mais carinho, com mais atenção, tal, porque eu sou dependente dele, porque ele me dá uma resposta, um lucro muito grande por mês. Então, o nosso nível de atendimento ao cliente-chave ou clientes-chave também é importante, tá? Então, eu tenho que tratar todo mundo igual o tempo todo? Infelizmente, não. Existem clientes que têm um tratamento diferenciado e por isso eles têm algumas vantagens, digamos assim. É só observar quem tem muito dinheiro. Não é o caso da gente que é professor. Mas se vocês olharem para bancos, o Banco do Brasil tem aquele Banco do Brasil estilo, não tem? É um banco para atender clientes que têm mais dinheiro.
O Bradesco, tem o Bradesco Prime, que é um banco para atender clientes que também mais dinheiro, atendimento diferenciado, com um gerente específico para aquela conta, né, específico para cada um dos investidores. Então tem um atendimento todo diferente para poder manter esse cliente. Por quê? Porque ele tem muito dinheiro. O banco precisa de clientes com muito dinheiro? Precisa, porque ele precisa captar esse dinheiro para poder emprestar para quem não tem. Então, ele é um intermediário nessa brincadeira. Então, ele tem que tratar bem sim, ele tem que ter um atendimento diferenciado. Então, como a gente faz isso? Como aloca esses recursos? Isso é importante para a gente poder fazer um atendimento eficiente. Bom, dentro disso tudo, então a gente acaba fazendo o quê? Gerando padrões de atendimento. Porque eu começo a definir o que eu faço, da maneira que eu faço, e o meu cliente vai estar esperando uma resposta sempre igual, padronizada. Então eu tenho que ter um determinado padrão para atender 100% da expectativa do meu cliente, ou o que ele espera da minha empresa. Então por isso que a gente tem que estar de acordo com o cliente, de acordo com a necessidade de cada um deles, eu vou estar me readequando, eu vou estar reavaliando para poder estar oferecendo o que ele realmente precisa. Então os padrões de atendimento são feitos e são colocados para atender a expectativa do meu cliente. E esses padrões de atendimento, eles vão ser definidos, vão ser estabelecidos, vendo várias questões. O que eu avalio num padrão de atendimento? Tempo de produto, né, do ciclo do produto entre pedido e entrega, disponibilidade de estoque, restrição de tamanho de pedido, se tem que ser um número mínimo, X, alguma coisa, se a frequência de entrega, a qualidade, a confiabilidade da entrega, assistência técnica, informação sobre status de produto, tudo isso tem a ver com questões que a gente vai estar verificando e tendo que criar alguns padrões de atendimento. Então esses padrões são como se fossem indicadores, mecanismos que a gente usa para garantir a nossa qualidade, para que o cliente continue recebendo da gente aquilo que a gente prometeu, aquilo que a gente falou que ia entregar para ele quando a gente fez aquela pré-transação e quando a gente fez a transação em si. Então, toda a parte de relacionamento com o cliente, eu tenho que criar padrões. Até mesmo as reivindicações, as reclamações que ele possa vir a ter, eu tenho que criar padrões de atendimento para poder nos recuperar, para podermos atender aquilo de acordo com a necessidade dele. E as informações sendo sempre dadas o tempo todo a eles. Bom, então, com relação a essa parte, eu gostaria que vocês compreendessem o seguinte. O marketing e a logística, eles têm uma interface muito importante. A logística hoje é uma ferramenta de marketing. A gente usa a logística também para vender melhor o nosso produto. Isso é uma coisa que faz a gente entregar mais valor ao cliente. Isso faz a gente reavaliar questões como a falta de estoque. Isso faz a gente avaliar questões de prioridade de atendimento, quem eu tenho que priorizar, criar padrões. Então a logística é uma grande ferramenta de marketing também hoje em dia para poder ajudar na venda de um produto, ajudar no fortalecimento de uma marca perante o mercado, tá bom? Então, gente, ficamos aqui. Isso era o que eu queria falar com vocês sobre essa parte, a segunda parte dos nossos slides, tá bom? Lá no Acadêmico vai ter um questionário para vocês me enviarem, que ele vai valer uns pontinhos também, tá bom? Um forte abraço a vocês e fiquem com Deus.